Tem lugares que carregam um silêncio mais pesado que outros. Não é o tipo de silêncio comum, como o de uma madrugada vazia ou de um campo isolado. É o silêncio que te escuta de volta, que parece segurar o ar, travar a respiração e te observar mesmo quando não há olhos por perto. Hospitais, principalmente os antigos, têm esse tipo de silêncio. São paredes que já viram o fim de muitas histórias, e talvez por isso algumas nunca tenham realmente acabado. À noite, quando os corredores se esvaziam e a última lâmpada pisca sozinha no fim do bloco, o que sobra ali dentro não é só o som das máquinas ou o sussurro dos enfermeiros cansados. Sobra aquilo que não tem nome, mas que você sente. Essa é a história de Daniel. Ele trabalhava no turno da noite, em um hospital afastado do centro da cidade. Na época, estava começando sua vida profissional e aceitou o plantão sem questionar. Mas naquela ala antiga, onde quase ninguém mais era internado, ele encontrou algo que jamais conseguiria explicar, e que até hoje, mesmo em silêncio, continua tentando contar sua própria versão dos fatos. Se você já sentiu um arrepio inexplicável ao passar por uma sala escura, ou se alguma vez já teve a impressão de que alguém andava logo atrás, mesmo em um corredor vazio, essa história talvez soe familiar. Respire fundo e escute com atenção, porque quando as luzes apagam, algumas presenças não aceitam ser esquecidas. Eu não sei dizer ao certo quando tudo começou, mas posso afirmar que na noite em que Daniel pisou naquela ala antiga do hospital pela primeira vez, alguma coisa despertou. Ele tinha 25 anos. Era recém-formado em enfermagem. Estava animado, mas nervoso com seu primeiro emprego oficial. Aceitou o plantão noturno sem pensar muito. Era o único disponível, e ele precisava da vaga. O hospital ficava numa área mais afastada da cidade, em um bairro com ruas largas, pouco iluminadas e um silêncio que não combinava com o tamanho da estrutura. Era um prédio antigo, inaugurado ainda nos anos 60, com corredores compridos, janelas de esquadria grossa e um cheiro estranho de éter misturado com papel velho. Naquela noite, o coordenador do setor pediu para que ele fizesse uma ronda na ala C, que ficava no segundo andar. Aquela ala havia sido desativada para reformas, mas às vezes precisavam verificar se tudo estava em ordem, equipamentos, infiltrações e se ninguém havia invadido o lugar. O zelador tinha avisado que a porta de uma das salas estava abrindo sozinha, mesmo trancada. Coisas pequenas, sabe? Daniel pegou o crachá, o walkie-talkie e uma lanterna de emergência. Subiu pelas escadas, pois o elevador antigo ficava travando entre os andares. O típico problema que ninguém consertava porque ninguém mais usava aquilo. Quando chegou ao segundo andar, o som dos próprios passos ecoando no corredor vazio foi a primeira coisa que o deixou desconfortável. As paredes estavam descascadas em alguns pontos e o ar ali parecia parado, como se não circulasse. Ele tentou ligar a luz do corredor. Nada. Girou o interruptor algumas vezes, mas só ouviu um estalinho abafado. Tudo permaneceu escuro. Apontou a lanterna para a frente e seguiu. Havia um silêncio estranho naquele andar. Não era o silêncio natural de um lugar vazio. Era um silêncio tenso, que o fazia olhar para trás de tempos em tempos, como se o próprio espaço estivesse esperando ele vacilar. Passou pela porta da sala 204, trancada. Depois, a 206, trancada também. Mas quando chegou na 208, a porta estava entreaberta, e isso o preocupou. Era justamente a sala que o zelador havia citado mais cedo. Daniel respirou fundo, empurrou devagar a porta com a ponta dos dedos. O ranger das dobradiças foi tão alto que fez ele estremecer. Lá dentro não havia nada de anormal, pelo menos aparentemente. A sala estava escura, mas o feixe da lanterna revelava algumas cadeiras empilhadas, uma maca encostada na parede e fichas antigas jogadas sobre uma mesa metálica. Mas aí ele viu, na parede do fundo, uma marca, um tipo de mancha escura escorrida como algo que havia vazado do teto.
mas o teto estava seco. Daniel se aproximou para examinar. A mancha parecia recente, como se tivesse sido feita há pouco tempo. Ele levantou a lanterna tentando iluminar melhor, e foi nesse momento que percebeu que o reflexo na poça da lanterna tremia, mas ele estava completamente parado. Deu 2 passos para trás. O reflexo se mexeu de novo, só que dessa vez com um movimento que não era dele. Daniel engoliu em seco. Apontou a lanterna diretamente para o chão, onde o reflexo havia se mexido. Nada. A poça havia sumido, como se nunca tivesse existido. Ele ficou ali parado, com o coração acelerado e o ar preso na garganta. Tentava racionalizar. Talvez tivesse visto errado. Um reflexo da lanterna, sombra, alguma coisa natural. Mas lá no fundo, ele sabia. Aquilo não foi imaginação. Ao sair da sala 208, notou algo que não havia reparado ao entrar no andar. O corredor parecia maior, como se tivesse se estendido para além do ponto onde a luz da lanterna alcançava. Não deveria haver mais nada ali além de uma porta de emergência. Mas agora havia uma curva, um pequeno desvio para a esquerda. Ele hesitou, deu 2 passos cautelosos naquela direção. A lanterna começou a piscar. Deu uma pancadinha no corpo dela com os dedos. Voltou ao normal. Mas naquele breve momento em que a luz oscilou, ele viu algo. Uma figura, na ponta do corredor, baixa, de costas, estava imóvel. Parecia uma criança. Quando a luz estabilizou, a figura já não estava mais lá. O rádio preso ao seu cinto chiou. Um estalo seco, seguido por um ruído estranho, como se alguém estivesse respirando, muito perto do microfone. Mas ninguém havia chamado. Daniel tentou se convencer de que estava sugestionado. Era sua primeira noite, estava tenso, cansado. Pegou o rádio, chamou o plantonista da recepção. Sala de segurança, aqui é Daniel. Estou na ala C. Está tudo bem aí embaixo? A resposta demorou mais do que o normal. Tudo certo por aqui, Daniel. Precisa de algo? A voz parecia abafada, lenta, como se alguém estivesse falando por trás de uma parede grossa, mas ele reconheceu o timbre. Era André, da recepção. Daniel respirou fundo, girou nos calcanhares e decidiu encerrar a ronda. No entanto, ao se aproximar da escada para descer de volta ao térreo, a porta de saída estava trancada. Mesmo sem tranca, ele empurrava com força, mas ela não cedia. Foi quando algo atrás dele arranhou o chão. Um som metálico, como se uma das macas tivesse sido arrastada sozinha, bem devagar. Ele se virou, num impulso. Nada. O corredor estava completamente vazio, mas o arranhado continuava. Só que agora, vinha da sala 206. A que estava trancada momentos antes. A maçaneta girou devagar, sem mãos, sem ninguém. Daniel começou a recuar, e foi nesse instante que a luz da lanterna apagou de vez. Elias encarava o vazio do corredor como se esperasse algo sair da escuridão. O som dos próprios passos ecoava baixo, abafado pelas paredes largas. Ao seu redor, o hospital parecia congelado no tempo. Tudo estava limpo, sim, mas morto. Não havia som de monitores, nem o tilintar de macas ou o resmungo dos pacientes, nem mesmo o sussurro distante de alguém trabalhando. Era como se ele estivesse em um cenário preparado, uma encenação de hospital. Ele andou até a enfermaria do 5º andar. Ao empurrar a porta de vai-vem, encontrou as macas alinhadas, a maioria com lençóis esticados sobre colchões frios. Algumas tinham suportes de soro montados, mas estavam vazias. Nenhum paciente, nenhum enfermeiro. No balcão da enfermaria, um computador ainda estava ligado, mas travado na tela de login. Um copo descartável ao lado, meio cheio, indicava que alguém estivera ali recentemente. Elias pigarreou alto. "Tem alguém aí?" Silêncio. Apenas o zumbido da eletricidade nos painéis de iluminação. Ele passou entre as camas, até que algo lhe chamou a atenção. Uma cadeira de rodas encostada perto da parede do fundo. Não era exatamente a cadeira, mas a forma como estava virada,
apontando para o canto da parede, como se alguém tivesse sido deixado ali, encarando o canto por horas. Algo nele se incomodou com aquilo. Se virou para voltar ao balcão, quando o som súbito de rodinhas se arrastando o fez gelar. Ele virou rápido. A cadeira agora estava virada para ele, mas não havia ninguém. Elias deu um passo para trás, sentindo o estômago embrulhar. Não disse nada. Não correu. Apenas saiu da sala, fechando lentamente a porta atrás de si. O som das dobradiças ecoou por demais tempo, mais do que deveria. E quando a porta se fechou, ele teve a impressão clara de que algo, dentro da enfermaria, suspirou. De volta ao corredor, o rádio no bolso de Elias finalmente chiou. Ele puxou o aparelho depressa. Elias? Era a voz abafada de Áurea, a recepcionista. Estão pedindo para você conferir o quarto 509. O que houve? Ele respondeu, aliviado por ouvir alguém. Não sei. Ligaram da ala de internação reclamando de ruído estranho no quarto. Mas ninguém deveria estar lá agora. O quarto 509 ficava no fim do mesmo corredor. Elias seguiu, os olhos checando cada porta à medida que passava. Os números brilhosos nas placas contrastavam com a penumbra da iluminação econômica que era usada durante a madrugada. Chegando à porta do 509, ele segurou a maçaneta, fria. Por um instante hesitou, mas abriu. A luz do quarto estava apagada. Elias acendeu o interruptor. A cama estava desfeita. O lençol caía de um dos lados, como se alguém tivesse saído dali com pressa, ou sido puxado. A janela estava entreaberta, deixando o ar frio da noite entrar e balançar as persianas. No chão, marcas, como rastros deslizantes de pés descalços molhados. Mas não havia sinal de paciente, nem de enfermeiros, nem som de monitor, nada. Elias se aproximou da cama, analisando os detalhes. A parede ao lado da cama tinha marcas verticais. Arranhões? Ele então olhou para a cabeceira da cama, onde normalmente ficaria o nome do paciente internado, e viu um cartão preso ali com fita, escrito à mão, apenas uma palavra: Elias. Ele não entendia. Estava escrito com sua caligrafia, e mais estranho, não havia nenhum outro nome, data de admissão ou prontuário, apenas o dele. A luz oscilou, e por um breve segundo ele viu, no reflexo da janela, a imagem de uma silhueta sentada na cadeira ao lado da cama. Quando se virou, não havia nada, mas o cartão continuava ali, com seu nome. E a maçaneta, que ele jurava ter deixado parada, estava lentamente girando de novo, como se algo, do lado de fora, quisesse entrar. A maçaneta, girando sozinha, parou de repente, como se a coisa do outro lado tivesse mudado de ideia. Elias ficou parado, sem respirar, esperando. Mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum passo. Apenas aquele silêncio pesado que parecia vibrar dentro do crânio. Ele pegou o cartão com seu nome preso à cabeceira da cama e dobrou-o enfiando no bolso. Não queria olhar mais para aquilo. Saiu do quarto sem olhar para os lados, fechando a porta com força. E seguiu direto para o elevador no fim do corredor. A luz do botão de chamada acendeu vermelha quando ele pressionou. Esperou. 1 minuto. 2. Nada. O visor digital, que normalmente marcava o andar em que o elevador estava, mostrava algo estranho. -1. Aquilo não fazia sentido. O hospital tinha subsolo, sim, mas era o andar S1, da lavanderia e arquivo morto. Nunca usaram -1. Nem era um número válido no sistema. O visor piscou. Depois apagou completamente. E então, o som do elevador subindo ecoou pelo poço. Metal contra metal. Cabo puxando. Um ruído pesado. O elevador finalmente chegou. Elias deu um passo para trás assim que as portas se abriram. Estava vazio, mas o chão do elevador estava molhado. Água, muita, como se alguém tivesse saído de um banho de chuveiro e entrado ali direto. A poça escorria pelo canto da porta, se espalhando pelo corredor. E no canto, encostada na parede do elevador, uma bata hospitalar dobrada, mas estava seca, perfeitamente limpa, como se tivesse sido deixada ali antes da água. Elias hesitou, mas entrou. Tinha que sair do andar.
Talvez tudo aquilo fosse uma coincidência. Falhas elétricas, corrente de ar, alguém fazendo brincadeira. Mas no fundo, ele sabia que não era. Pressionou o botão do térreo. O elevador não se moveu. Tentou o quarto andar. Nada. O visor acendeu novamente, descendo para -1. E o elevador começou a se mover. Elias pressionou todos os botões tentando cancelar. Não funcionou. Nem o botão de emergência respondia. Ele bateu na porta, gritou por ajuda, mas o som parecia abafado, como se ele não estivesse mais no hospital. Como se o poço do elevador levasse para algum outro lugar. A descida durou mais do que deveria. Longos segundos em que o elevador parecia descer sem parar, até que parou. As portas se abriram. A primeira coisa que Elias percebeu foi a ausência de sinal de energia. Nenhuma luz acesa no andar. Apenas as lâmpadas de emergência do elevador projetando um brilho fraco e amarelado para fora, revelando parte do corredor à frente. Era um corredor úmido, com paredes de cimento cru. Não havia placas, nem sinal de uso recente. O chão tinha marcas de infiltração. O teto era baixo e um cheiro forte de mofo invadia o elevador. Ainda assim, ele saiu. Talvez algum andar esquecido, pensou. Um nível antigo do hospital. Mas mesmo nos arquivos, ele nunca vira menção a um andar -1. Conforme avançava, percebeu que havia portas laterais, todas iguais, metálicas, pesadas, e cada uma com um número riscado com tinta preta. 109, 110, 111. Ele passou por várias, até parar diante de uma porta entreaberta, número 117. Ali dentro ouviu algo, um som de alguém respirando, lento, molhado, como se estivesse com água nos pulmões. Elias pegou a lanterna do bolso e apontou para dentro. O quarto parecia uma cela. Havia correntes nas paredes, uma maca enferrujada, e no canto, uma figura curvada com a cabeça abaixada. Vestia a bata hospitalar, a mesma que estava no elevador. A pele da figura era pálida demais, o cabelo colado na testa. Ela tremia. E então, parou. Levantou a cabeça. Elias congelou. A figura não tinha rosto. A pele cobria onde deviam estar os olhos, boca e nariz. Era lisa, como se nunca tivesse havido feições ali. E ainda assim, ela se virou em sua direção. Sentia sua presença. E de alguma forma, via. Elias recuou um passo. A figura se levantou devagar. As correntes antes no canto se arrastaram sozinhas e começaram a se mover. O som metálico ecoava por todo o corredor. E foi nesse momento que ele notou. As outras portas também começaram a ranger, uma por uma, como se naquele andar esquecido tudo estivesse acordando. A noite passou em ritmo de tortura psicológica. Não houve descanso verdadeiro. Quando o relógio do quarto marcava 4h33, a lâmpada piscou uma última vez e apagou-se de vez. A luz não voltou mais. Jonas ficou um bom tempo imóvel, olhando para o teto escuro, ouvindo apenas o zumbido agudo que parecia estar dentro de sua cabeça, ouvindo de algum ponto do hospital que ele não conseguia localizar. Ao sair do leito, notou uma coisa que ainda não havia reparado: o vidro da janela do quarto. Com a respiração presa, se aproximou e viu inscrições feitas com algum tipo de graxa escura. Não estavam ali na noite anterior. Eram apenas rabiscos no começo, mas à medida que os olhos dele se ajustavam à penumbra, letras começaram a fazer sentido. Tinham sido desenhadas com pressa, algumas borradas como se dedos tivessem tremido no momento de escrever. No canto inferior direito, algo mais marcado. Sala 09 não existe. Nunca existiu. As palavras causaram em Jonas um calafrio que não vinha só do frio. Era uma lembrança da visita que ele fez ao corredor norte na noite anterior, a mesma ala onde aquela sala deveria ficar. A anotação parecia um aviso, ou uma advertência. Mas por quê? Por que alguém deixaria aquela mensagem no vidro de um quarto vazio? Foi quando ouviu passos rápidos no corredor. Alguém correu. E depois silêncio outra vez. Ele abriu lentamente a porta. E o corredor estava exatamente como deveria estar. Calmo, deserto,
com as luzes fluorescentes oscilando, mas acesas. Nenhuma sombra estranha. Porém, na parede em frente ao quarto, havia outra coisa escrita em vermelho. Você voltou. Aquilo tudo estava fugindo do que Jonas aguentava racionalizar. Não era mais sobre medo. Era uma sensação de ruptura, como se o lugar estivesse se descolando da realidade pouco a pouco. Ele pegou o crachá do plantão, foi até a enfermaria e viu que todas as fichas de entrada tinham sido carimbadas com o nome de um médico que já havia morrido há anos, Dr. Marcos Antunes. O nome ecoava na cabeça de Jonas porque, naquela mesma ala, o Dr. Marcos Antunes tinha sido encontrado morto, sentado numa cadeira de rodas no saguão da ala psiquiátrica, com os olhos arrancados. Isso aqui está podre por dentro, murmurou trêmulo. De repente, o interfone da recepção tocou. Ele não lembrava de ter ativado o sistema e, pela rotina, ele sabia que ninguém mais estaria no hospital até às 6 da manhã. Aquilo não fazia sentido. Ele atendeu. Recepção, boa noite. A linha permaneceu muda por 2 segundos e então... Você pode me ver agora? A voz era falha, arranhada, como se atravessasse um canal entupido de ruído. Não era de criança, nem de adulto. Era neutra e deslocada. Ele desligou na hora. Mas o interfone tocou novamente. E de novo. Até tocar uma terceira vez. Só que agora, de outro ponto do hospital. Jonas caminhou até o painel onde via os ramais. E sim, ele estava certo. Agora o interfone estava vindo da sala 09. A mesma que não existia. E então, ele viu pelo monitor de segurança. A câmera da sala 09 transmitia uma imagem borrada, tremida, mas onde era possível ver uma figura de pé, muito magra, muito alta, de costas, imóvel. Na tela, piscava um texto em letras vermelhas, como se digitado manualmente. Seu turno só acaba quando eu decidir. Jonas sentiu uma dor de cabeça surgir como um trovão seco atrás dos olhos. A sensação era clara. Aquilo não era mais um plantão, era um cerco. Jonas encarava o monitor. A figura magra continuava de costas na imagem da sala 09. Mas havia algo mais estranho agora. O tempo no canto da tela estava travado em 4h33. O mesmo horário em que as luzes do seu quarto apagaram pela última vez. Mesmo com todo o medo, ele sabia que precisava ver com os próprios olhos. Não confiava mais nas câmeras. Pegou a lanterna de emergência, prendeu o rádio no cinto e atravessou o corredor como se andasse sobre o gelo. A sensação era de que qualquer passo em falso poderia quebrar alguma barreira invisível. Quando chegou à ala norte, notou que o chão estava úmido. Mas não havia sinal de vazamento no teto, nem marcas vindas das paredes. Era como se o chão estivesse suando. A placa da sala 09 não estava mais no batente. Em seu lugar, colada com fita adesiva, havia uma folha amarelada de prontuário, com letras digitadas numa fonte de máquina antiga. O nome no topo, Jonas P. Vieira. Sua própria ficha médica. Ele gelou, empurrou a porta devagar. O quarto estava vazio. Sem maca, sem cadeiras, sem equipamentos. Apenas uma sala escura, paredes de azulejo encardido e um espelho circular na parede oposta, coberto de poeira. Mas o que quebrou seu controle foi o que apareceu atrás dele no espelho. Não era ele. Era a mesma figura do monitor. Muito mais alta que Jonas, pele cinzenta, sem olhos. E com os braços esticados, as mãos quase tocando os ombros dele. Mesmo que, ao se virar, não houvesse ninguém atrás. O espelho começou a trincar no centro. Jonas recuou e saiu da sala quase tropeçando, fechando a porta com força. Do outro lado da parede, ele ouviu. Não era grito, nem voz. Era um som úmido, de algo caminhando descalço sobre o chão molhado. De volta à recepção, Jonas tentou recuperar algum senso de lógica. Precisava conferir os registros eletrônicos, descobrir se havia algo arquivado sobre aquela figura ou sobre si mesmo. Ligou o sistema do computador do hospital, digitou seu login e abriu o banco de dados de pacientes. Nada fora do comum nos primeiros minutos. Até que percebeu uma aba oculta no sistema.
Ao clicar, surgiu um prontuário com fundo cinza sem número de identificação. Paciente NI, internado em dado não disponível. Status, ainda presente. Observações, caminha quando ninguém está olhando. Recomendações, nunca chame pelo nome. Jonas tentou sair da tela. Não conseguiu. O cursor do mouse congelou. E no fundo da recepção, as luzes começaram a falhar. Eram 5 da manhã. Faltava apenas 1 hora para o fim do turno. Ele pegou o rádio, tentou contato com algum dos seguranças, só que em vez da voz de alguém, o rádio transmitiu aquele mesmo som que ouvira atrás da parede. Passos lentos, encharcados, como pés de alguém que nunca mais secaram. O rádio emitiu estática, e então uma voz. Está me vendo agora? O monitor voltou a ligar sozinho, mas não estava mais na câmera da sala 09. Era o corredor da ala pediátrica. Ali, bem no meio do corredor, a figura cinza estava mais próxima da lente, os braços caídos, a cabeça torta. E atrás dela, Jonas viu o que parecia ser outra figura, idêntica, mas com a cabeça encostada no teto, como se tivesse 2,5 metros de altura. O som no rádio ficou mais forte. O computador reiniciou sozinho, e por um instante a tela mostrou a mesma frase, como um sussurro digital. Você está no turno dele agora. Jonas já não sabia mais quanto tempo havia se passado. O relógio do sistema, ainda travado em 4h33, os corredores tomados por aquele ar denso, como se o próprio hospital segurasse a respiração. Ele segurava o rádio apertado na mão, mas não havia mais estática, nem resposta, nem sinal. Na tela do monitor, a figura da ala pediátrica continuava lá, imóvel. Mas agora, havia mais dela. 5, 6, 7 versões do mesmo ser. Enfileiradas, viradas de costas, todas com os braços esticados e a cabeça levemente inclinada para o lado, como se ouvissem algo vindo de dentro da parede. Jonas se obrigou a agir. Pegou um maço de chaves do chaveiro de emergência e foi até o armário de materiais antigos, um depósito quase esquecido no fim do corredor oeste. O cheiro de mofo ali dentro era tão forte que parecia entrar pelos olhos. Em cima de uma prateleira, coberto por uma lona preta, encontrou o que procurava. Um antigo rádio comunicador de emergência, usado décadas atrás, quando o hospital ainda era militarizado. Ligou o aparelho. Por segundos, nada além de chiado. Mas então um sussurro rouco surgiu. Você não devia estar aí. Jonas. Ele caiu de costas. Não reconheceu a voz. Mas ela sabia seu nome. Olhou para a porta. Estava entreaberta. Uma sombra se arrastava do lado de fora. Lenta, arrastando o que parecia ser um dos pés. A lâmpada do corredor oscilava e cada piscar deixava a sombra mais próxima, como se movesse apenas no escuro. Quando a luz apagava, ela avançava. Quando acendia, parava. Jonas sabia o que precisava fazer. Fugir em silêncio absoluto, na escuridão total. Ele desligou o rádio, desligou a lanterna e respirou fundo. Na penumbra, começou a andar de costas, guiando-se apenas pela memória do caminho. Mas ouviu atrás de si num sussurro. Acendeu para mim. Agora não apaga mais. Jonas conseguiu escapar da sombra, pelo menos por enquanto, mas não voltou à recepção. Em vez disso, seguiu por um corredor lateral que levava ao antigo setor de queimados, desativado há mais de 10 anos após um curto-circuito causar um incêndio que matou 2 pacientes e um técnico de enfermagem. Diziam que ninguém mais usava aquele setor, mas quando chegou à porta de aço com a placa gasta, ele viu. A tranca estava removida, e no vidro fosco uma marca de mão deixada pela condensação. Alguém ou algo estava ali dentro, ou sempre esteve. Atravessou a porta lentamente, sentindo o ar mudar de densidade. Lá dentro, era como se estivesse sob água. Cada passo era mais pesado, o silêncio era tão absoluto que o próprio coração parecia barulhento demais. Havia 3 leitos de ferro, todos vazios, mas sobre um deles uma pasta aberta. Dentro, fotografias antigas. Ele reconheceu de imediato uma das imagens.
Era uma foto do corredor da ala pediátrica, com as 7 figuras que ele vira no monitor. Só que a imagem era de 1987, em preto e branco, e havia uma observação escrita à mão no canto da foto. Eles não deixaram o prédio, apenas esperam o turno certo. Ao lado da pasta, um telefone de parede antigo tocou. Jonas atendeu, e do outro lado uma voz infantil, calma, masculina. Enfermeiro Jonas, você esqueceu de apagar a luz da sala 13, mas o hospital não tinha sala 13. Nunca teve. E o som de passos começou novamente atrás dele. Só que agora vinham de todos os lados. Jonas girou devagar, sentindo os olhos se ajustarem à penumbra. Aqueles passos não vinham de uma direção só. Eram muitos. Cada som parecia ecoar entre as paredes, como se o hospital respirasse por 1000 bocas ao mesmo tempo. Ele agarrou a pasta com a foto e recuou até encostar numa parede fria. Na contraluz ele viu figuras humanas paradas, sem rosto. Apenas silhuetas altas, imóveis, como gente feita de fuligem, como fumaça solidificada. Estavam próximas dos antigos leitos, da maca virada no chão, e do telefone que voltava a tocar. Dessa vez, ele não atendeu. Correu. Saiu da ala queimados de volta ao corredor estreito e escuro, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Os olhos demoraram a se ajustar. Ao virar uma das esquinas internas, que conhecia bem, viu uma porta onde nunca havia uma. Era de madeira pesada, envelhecida, e sobre ela uma plaquinha torta com letras antigas. Sala 13. Ele ficou paralisado. A voz da criança ainda ecoava em sua cabeça. Você esqueceu de apagar a luz da sala 13. Jonas se aproximou lentamente. Nenhuma maçaneta, só um vão escuro por onde um brilho branco escapava, como uma luz fluorescente acesa em um lugar onde ninguém deveria estar. Uma brisa gelada saía por aquele vão e cheirava a éter, ferro e alguma coisa morta. Colocou os dedos na fresta e empurrou devagar. O que viu lá dentro não parecia seguir as regras da realidade. A sala não era uma sala. Era um corredor, circular, infinito. As paredes cobertas por molduras vazias. O chão refletia o teto, como se não houvesse peso, nem gravidade. E ao fundo, sentado em uma cadeira de rodas, um garoto. Magro, roupão hospitalar, a cabeça raspada. E os olhos, quando o encararam, pareciam de um velho. Finalmente, disse o menino com a voz rouca. Quem é você? Jonas perguntou com a voz trêmula. O garoto sorriu, mas seus dentes estavam todos costurados com linha preta. Sou quem faltava. As molduras nas paredes começaram a se preencher, com fotos de Jonas, dormindo em casa, indo para o hospital, encarando a tela de monitoramento, e em uma delas, ele agora, parado exatamente naquele corredor. A câmera o observava, e alguém a segurava. Jonas tropeçou para trás e tentou sair da sala, mas não havia mais porta. Estava preso naquele corredor circular, com o menino e os quadros. A luz tremeluzia como se estivesse a ponto de explodir. Ele correu, gritou, bateu nas paredes, mas o som não voltava. Finalmente ele encostou num ponto da parede que cedeu, como uma cortina de borracha. Atrás havia um pequeno quarto. Paredes verdes claro, azulejos antigos, uma pia enferrujada. Sobre uma bancada, uma única ficha médica, o nome no cabeçalho: Jonas A. Meireles. Ele pegou o prontuário, as mãos tremendo. Data de nascimento, correta. Cargo, enfermagem noturno. Data de admissão, também correta. Mas algo estava errado. Data de óbito, 22 de julho de 2017. Jonas recuou um passo. O coração disparou. Começou a rir, nervoso, balançando a cabeça. Isso é alguma pegadinha, um erro. Mas no canto inferior da ficha havia uma observação manuscrita. Paciente não aceitou o óbito. Continua vagando. Tratar com contenção. Ele deixou o papel cair e saiu do quarto ofegante. Quando atravessou novamente a cortina de borracha, a sala não era mais a mesma. Agora era a recepção. Mas estava escura,
vazia, coberta de poeira, como se abandonada há anos. Tentou ligar os monitores. Nada. A tela refletia apenas sua própria imagem, pálida, assustada, e atrás dele, no reflexo, o menino da sala 13, sentado numa maca, sorrindo. A voz dele veio sem que seus lábios se mexessem. Você voltou para o lugar de onde nunca saiu. Jonas olhou para suas mãos. Estavam sujas de sangue seco. Olhou para seu crachá. Não havia nome. Apenas um número. Paciente 13. Depois daquela última noite, tudo mudou para Lucas. Não era só medo. Era uma constante sensação de deslocamento, como se o hospital inteiro estivesse sutilmente errado. A planta do prédio parecia diferente. Corredores que ele jurava serem retos, agora tinham pequenas curvas. A distância entre a copa e a enfermaria parecia maior. O som de passos ecoava em locais onde o piso era emborrachado. Na troca de turno, tentou desabafar com Sheila, uma enfermeira mais velha, confiável. Você já viu alguma coisa estranha aqui dentro? Ele perguntou, tentando soar casual. Ela parou o que fazia. Respirou fundo. Você precisa dormir direito, Lucas. Mas ele viu nos olhos dela, ela sabia. E só estava evitando dar nome ao que também sentia. Naquela noite, já próximo das 3 da manhã, Lucas foi chamado no térreo. Um paciente do pronto-socorro teria tentado se automutilar no banheiro. Quando ele chegou, o banheiro estava vazio. Deve ter fugido, disse o segurança, olhando em volta com pouco caso. A câmera está desligada, mas Lucas notou algo que ninguém parecia ver. As marcas de mãos no espelho. Mãos pequenas, como de uma criança. 4 pares. Nenhuma delas batia com o lugar onde qualquer pessoa normal encostaria. Mais tarde, ao passar pelo antigo setor de pediatria, desativado desde 2016, ouviu algo que fez seu corpo gelar. Soluços, baixos, infantis, atrás de um pano cirúrgico pendurado como cortina no final do corredor. Ele aproximou-se tentando racionalizar. Talvez alguém tivesse invadido, uma criança de rua perdida. Mas quando puxou o pano com tudo, armado com uma lanterna na outra mão, não havia ninguém. O choro parou no instante exato em que o pano foi puxado. Mas o piso estava úmido, como se algo tivesse rastejado para longe. E no meio das pegadas molhadas, algo que não deveria estar ali. Uma seringa enferrujada, cheia até a metade e com sangue coagulado. Lucas recuou, e naquele momento ouviu vindo do mesmo corredor. Não era para ele ter acordado. A voz não era de criança, era de um adulto, sussurrada, e impossível de identificar se vinha da esquerda ou da direita. Lucas correu, sem coragem de olhar para trás. Na manhã seguinte, Lucas faltou ao plantão. Dormiu a tarde toda e decidiu que precisava conversar com alguém de confiança. Visitou um técnico aposentado chamado Ramiro, que trabalhou durante 20 anos na parte elétrica e de manutenção do hospital. Um senhor ranzinza, mas lúcido. Ramiro, me responde uma coisa. A ala pediátrica foi mesmo desativada por reforma? Ramiro riu. Um riso seco, como quem já sabia onde aquilo ia parar. Reforma é o que colocaram no papel. O que aconteceu lá, ninguém quer lembrar. Então, aconteceu algo? O velho olhou pela janela como se conferisse se estavam sendo ouvidos. Em 2016, uma enfermeira surtou. Tinha acabado de perder o filho. Disseram que ela começou a se apegar a um dos meninos internados, mas um dia trancou a ala inteira. 4 crianças morreram por negligência. Ninguém sabe exatamente como. Lucas sentiu a espinha gelar. Mas ela foi presa? Ramiro balançou a cabeça negativamente. Não, ela desapareceu no mesmo dia. Câmeras desligadas. Última pessoa que a viu disse que ela entrou no banheiro do subsolo e nunca mais saiu. Lucas lembrou da seringa enferrujada, das mãos no espelho, das vozes. Mas isso saiu na imprensa? Nunca. O hospital abafou tudo. Inventaram obra, realocaram os médicos, mandaram alguns embora. Fizeram o tempo apagar. Lucas não respondeu. Mas em sua mente, tudo fazia sentido agora. Não era só um hospital.
Era um lugar onde a dor foi trancada atrás de cortinas e portas com etiquetas novas, onde o tempo não apagou tudo, só escondeu. E ele estava ficando cada vez mais perto do que não queria ver. Naquela noite, Lucas decidiu que não podia continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. Voltou ao plantão com a decisão de explorar o hospital por completo. Algo o guiava. Um desconforto interno, como se a resposta estivesse enterrada ali dentro, entre corredores abandonados, relatórios apagados e portas esquecidas. Às 2h17 da manhã, após fazer a ronda do térreo e fingir normalidade com os colegas, ele foi até o elevador de serviço. Digitou manualmente o código que Ramiro lhe entregou discretamente horas antes. 603B. O elevador tremeu. Desceu um andar além do permitido. Uma luz amarela fraca iluminava o local. Era o subsolo técnico, desativado, mas com acesso restrito à antiga lavanderia e sala de descarte de resíduos hospitalares. O lugar cheirava a umidade, bolor e coisa velha. O piso de cimento parecia úmido em alguns pontos. O teto, baixo. Canos expostos e zumbidos metálicos tornavam o silêncio ainda mais incômodo. Mas Lucas não demorou a ver o que procurava. Uma porta cinza de metal, enferrujada nas bordas com uma placa quase ilegível. 3B, material contaminado. Só que havia algo errado. Na maçaneta, uma fita branca amarelada com um número escrito à caneta vermelha. 2016. Ele girou a maçaneta. Estava aberta. A porta rangeu. Dentro, um pequeno depósito com 3 armários hospitalares antigos, 2 lençóis embolados no chão e um espelho rachado, pendurado torto na parede dos fundos. Ao entrar, o ambiente pareceu mais frio do que o resto do hospital. Lucas engoliu seco. Deu 2 passos, iluminou o chão com a lanterna e parou. Ali no canto tinha uma maca, e nela um pequeno objeto, um chaveiro infantil em formato de urso queimado em um dos lados. Lucas reconheceu. Ele vira aquele mesmo chaveiro em um dos arquivos de objetos recolhidos após a desativação da ala pediátrica. Era de uma das crianças. Ao se abaixar para pegá-lo, ouviu um leve ruído metálico atrás de si. Olhou devagar pelo reflexo do espelho quebrado e viu a silhueta de uma mulher, de costas, imóvel, vestida com roupas hospitalares, cabelos escuros e a cabeça levemente tombada para o lado, como se estivesse escutando algo no chão. Lucas se virou num pulo. Nada. Mas o espelho ainda mostrava ela ali, virada agora para ele. Mesmo sem rosto, pois a rachadura do espelho distorcia tudo, ele conseguia sentir a raiva. Raiva contida. Raiva silenciosa, de alguém que havia sido esquecida, apagada, de alguém que ainda habitava aquele hospital. Ele recuou para fora da sala e bateu a porta com força. Tremia. Quando olhou de novo pela janelinha da porta 3B, a sala estava vazia, exceto por algo escrito no espelho que antes não estava lá. Não foi acidente. Lucas ainda estava ajoelhado no chão. As mãos apertavam os próprios joelhos com força. As palavras de Cleusa ecoavam como estalos surdos em sua mente. A enfermeira encarava o nada, como se aquilo que havia acabado de contar ainda estivesse vivo diante dela. Eles apagaram tudo, fecharam a ala e disseram pra gente não tocar no assunto. O gravador ainda estava em sua mão. Mas Lucas já não sabia mais se era por ele que tinha ido até ali. "Você viu a criança?" Ele perguntou com um esforço quase infantil para manter o controle. "Não com esses olhos", ela respondeu baixando a cabeça. "Mas senti. Ela ficou aqui, como se tivesse ficado presa." Lucas olhou para o corredor. A porta da ala fechada ainda estava escancarada atrás dele, como uma boca aberta para o escuro. O quarto 302. Ele existe? Cleusa demorou a responder. Existe, mas você não vai achar ele no mapa. Lucas se levantou. Cada parte de seu corpo pedia para ele ir embora dali e nunca mais voltar. Mas algo o puxava. Algo que não era curiosidade. Era um peso.
como se, desde o primeiro dia, ele tivesse sido chamado para aquilo. Ele caminhou até o fundo do corredor. O letreiro digital não funcionava. Todas as luzes pareciam mais fracas à medida que ele avançava. As portas vinham com números invertidos, fora de ordem, como se o tempo e o espaço se enrolassem ali dentro. Até que ele viu. 302. A placa estava torta. A madeira da porta estava lascada, com riscos que pareciam feitos por pequenas unhas. O trinco estava fechado, mas velho. Lucas respirou fundo e empurrou. A porta cedeu. O ar que saiu de lá de dentro era denso, mofado e frio como um frigorífico. O quarto era pequeno. Uma cama infantil no centro. Nenhum equipamento ligado. As janelas estavam lacradas com tábuas. E no canto direito, um objeto coberto com um lençol branco. Uma antiga cadeira de rodas. Lucas entrou. O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir o próprio coração. Ele se aproximou da cadeira. O lençol parecia movimentar-se levemente, como se tivesse alguém ali respirando embaixo. Mas quando Lucas puxou de uma vez, nada. Apenas o vazio metálico da cadeira. Ele girou ofegante e então viu. No espelho quebrado acima da pia, a imagem de uma criança. Estava atrás dele. Lucas girou de novo. Nada. Mas então, a porta se fechou sozinha. E o trinco, que antes não funcionava, se trancou. Lucas correu até ela, puxando com força. Nada. E pela primeira vez, ele ouviu uma respiração. Lenta. Vinda debaixo da cama. Ele se abaixou. Não havia ninguém. Mas o som ainda estava ali. Ele se ergueu novamente. E no reflexo do espelho, a criança agora estava mais próxima. Rosto branco. Sem olhos. Sem boca. Apenas pele. E quando Lucas tentou se mover, não conseguiu. Suas pernas pareciam coladas ao chão. A lâmpada oscilou uma vez, duas, e então apagou. No escuro ele sentiu a presença, bem atrás dele. Sussurrou, mas não em sua língua. Era um som viscoso, como se algo estivesse sendo rasgado dentro da garganta da coisa que falava. Lucas gritou, mas não havia som. E então, silêncio. A porta se abriu sozinha, as luzes voltaram. E Lucas estava de pé sozinho no quarto. Sem reflexo, o espelho agora estava inteiro e não refletia absolutamente nada. Ele saiu cambaleando. Cleusa não estava mais na recepção. Aliás, ninguém estava. O hospital parecia abandonado, sem ruídos, sem corredores acesos. Ele correu pelos corredores até o hall. Lá fora o amanhecer estava surgindo. Quando ele atravessou a porta de entrada, percebeu que os carros do plantão estavam lá. O hospital não havia sido esvaziado, mas por alguma razão, ninguém percebeu que ele havia desaparecido por horas. Naquela noite, Lucas pediu afastamento, entregou o crachá e sumiu por um tempo. Mas antes de sair, ele voltou até a ala pediátrica, trancada, como sempre esteve, só que dessa vez sem qualquer vestígio de que um dia fora aberta. Nem Cleusa foi vista de novo. Ele perguntou, chamou pelo nome dela, descreveu, mas ninguém soube dizer quem era, nenhuma ficha, nenhuma enfermeira de nome Cleusa, registrada nos últimos 20 anos. E quando ele voltou ao gravador tentando ouvir a confissão dela, só havia ruído. Ruído seco, estalos, um som grave, abafado, como se algo respirasse próximo ao microfone. Até que no final surgiu uma voz, infantil, e disse apenas uma coisa, me tranca de novo. Se você me ouviu até aqui, me diga, você teria coragem de abrir a porta de um quarto que não existe? Essa foi a história do hospital cheia de aparições, e o que ficou no quarto 302 talvez nunca tenha saído de lá. Boa noite, e cuidado com o que você decide investigar. Nem toda resposta quer ser descoberta.